quando o pré-pagamento ele me impede de triplicar minhas reservas. A discussão gira em torno dos pré-pagamentos, né? Esse assunto todo mundo gosta de falar, né? Fala, Greca, todo mundo quer se sentir seguro, né? Cobro pré-pagamento, não cobro, qual o momento dessa cobrança, né? Então, vários pontos que são importantes, né? Por quê? Se o hóspede cancelar lá, Greca, eu vou ter prejuízo? E se o hóspede não comparecer, quem é que vai arcar com esse prejuízo? Sou eu? Como é que eu faço, né, para me proteger? Mas, ao mesmo tempo, eu não quero restringir muito a chegada, né, de novas reservas. Então, hoje eu vou abordar esse tema, né, com profundidade para que você saiba se posicionar e escolher o melhor momento de cobrar a reserva, né, de cobrar o pré-pagamento ou não, ou deixar ele fluir e aguardar até o momento do check-in. Quando o pré-pagamento ele me impede de triplicar minhas reservas. Cara, esse assunto é muito bom, é um assunto bastante relevante e que eu vejo que pouquíssimas pessoas tratam desse assunto. Por quê? Porque a grande maioria, né, das pessoas que estão na internet hoje, né, que estão hoje, né, falando sobre estratégias de venda, basicamente a grande maioria são pessoas que são especialistas em Airbnb. Como você sabe, a plataforma do Airbnb, ela só tem uma opção. Então, às vezes, eles nem tratam sobre esse assunto porque eles não falam sobre reservas diretas, poucos deles falam sobre estratégias de Instagram, poucos deles falam sobre Booking. Então, por isso que eu costumo dizer que a minha metodologia é a mais completa do mercado, porque eu transito muito bem por todas as áreas e eu consigo fazer uma conexão. Dentro disso que eu estou trazendo, vem um fragmento do método hospedagem lucrativa, que é um trecho que eu quero falar para você exatamente sobre o pré-pagamento. É importantíssimo que você saiba o conceito do pré-pagamento, o momento que você vai utilizá-lo. Por quê? Porque muitas pessoas costumam confundir diversos conceitos. Aí confunde pré-pagamento com o momento do pagamento, com cancelamento, com formas de pagamento. A pessoa se complica toda. E você precisa entender que as suas políticas e as regras da casa é um pilar dentro de uma oferta, dentro de um empacotamento. Se eu não me engano, na semana que vem eu vou fazer uma live só sobre oferta irresistível. Então, as formas de pagamento e as políticas, as regras da casa são partes integrantes de um empacotamento de uma oferta irresistível. Ou seja, todas as vezes que você oferece a sua hospedagem, seja o seu hotel, sua pousada, seu apartamento, seu flat, sua casa de temporada, você tem que fazer um empacotamento, tá? Não é só preço, não é só as formas de pagamento, não é só as avaliações, é um conjunto que eu vou explicar nessa live com mais detalhes. Porém, na live de hoje, vamos se ater, né, exatamente ao pré-pagamento. E aí, eu queria trazer 4 conceitos que eu vou explicá-los no decorrer da live. O primeiro conceito é sobre o pré-pagamento em si. O que é o pré-pagamento? Como o próprio nome já diz, é uma cobrança que você faz antecipadamente. Ou seja, o hóspede faz uma reserva e eu antecipadamente eu faço um pedido de cobrança, ou eu faço a cobrança, ou a plataforma faz a cobrança. Existem diversas formas, conforme vocês vão ver. O segundo momento é o momento da cobrança. O segundo ponto, não, o segundo momento, o segundo ponto é o momento da cobrança. Quando que vai se dar esse pré-pagamento? Em qual momento? Existem vários momentos que podem ser cobrados no pré-pagamento. E você precisa entender também. Outro conceito que a gente vai falar é sobre prazo de cancelamento. Isso tudo tem que estar alinhado com a sua estratégia de venda. Porque muitas vezes você tem uma estratégia, você tem um pensamento, só que as suas configurações não estão de acordo com o seu pensamento, não estão de acordo com a sua estratégia. Muitas vezes você quer flexibilizar e fazer um volume de reservas, porque você sabe que está numa baixa temporada, que está mais difícil de vender, então você faz, eu vou diminuir meu ticket, vou diminuir minhas margens, porque eu quero ganhar no volume. Só que não é só mexer no preço. O pré-pagamento ele faz parte disso também. Só que aí depende de propriedade para propriedade, depende de cidade para cidade. Então, tudo isso são condicionantes. É por isso que eu sempre digo para os meus alunos, eu sempre digo para as pessoas, né, que se interessam em fazer parte da minha metodologia, porque, como eu disse, o evento vai acontecer, a Semana Triplica Suas Reservas vai acontecer no dia 30 de maio, às 20 horas, e vai até o dia 6. No dia 6, eu vou abrir vagas para a nova turma. E uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos, que
o mais importante não é vocês aprenderem qual botão eu aperto no Airbnb, qual botão eu aperto no Instagram, qual botão eu aperto na Booking. Não, isso é a parte mais fácil, porque o suporte pode te ajudar. A parte mais, digamos, complexa e digamos, onde vem mais resultado é na parte estratégica, é o que fazer. Quando você sabe o que fazer, o botão é o mais fácil de você apertar. Mas o importante é você saber o que fazer. Por isso que essas definições, esses pequenos fragmentos que eu trago da metodologia para que você consiga triplicar suas reservas, é importantíssimo que você entenda esses conceitos. Então, primeiramente, falou sobre o pré-pagamento, né? Que o conceito próprio diz é cobrar antes da chegada. Depois, o momento da cobrança. Em seguida, qual é o prazo de cancelamento? Ou seja, ele pode cancelar com quantos dias antes da chegada? Né? Ah, não pode cancelar. Isso tem os prós e os contras. Mas tem meios de hospedagem que podem se dar o privilégio de ter esse tipo de hospedagem, de ter esse tipo de cobrança. Por quê? Porque ele tem um produto tão único, um produto tão diferente, que muitas vezes a pessoa faz, cara, é verdade, esse cara tem um produto muito bom. Então, assim, ele pode ser o mais restritivo que for, mas o produto do cara é tão único, a hospedagem tão única, que você faz, eu me submeto a isso. Não acontece? Acontece. Mas não é todo mundo que tem esse produto. Então você precisa entender. Se você se enquadra nessa situação, beleza. Caso contrário, preste atenção no que eu vou continuar falando. E por fim, as formas de pagamento. Esses 4 conceitos que eu vou me aprofundar no decorrer da live são importantes para que você entenda, né, a estratégia de venda que você vai adotar, os momentos que você vai utilizar isso. É uma alta temporada, é uma baixa temporada, é um evento, é um período que está muito ruim, a demanda está muito pouca, a oferta está em alta, demanda baixa, e aí, o que eu faço? Então, esses são os pontos que você vai ajustando na sua máquina. E aí, eu queria trazer a primeira observação sobre isso, tá? Logo, a primeira observação. Eu queria que vocês não confundissem o conceito de pré-pagamento com cancelamento gratuito. Mais uma vez eu digo, pega papel e caneta na mão, não fique escutando minha live, porque depois que acabar a live, tu não vai se lembrar do que eu falei. Aí tu vai dizer assim, pô, o que o Lagreca disse mesmo daquele conceito que a gente sempre confunde, hein? Por isso que a gente tá sem reserva. Olha o Lagreca falando. Faz o seguinte, preste atenção, que eu sei que tu não tá com o papel e a caneta na mão. Pega o papel e a caneta na mão, começa a anotar isso, porque tu vai esquecer. Tu não vai assistir essa live de novo, tu não vai ter retrabalho. Tu quer ter retrabalho? Tem tanta coisa para fazer, tu vai querer assistir a live de novo. Não, depois eu assisto, que eu vou pegar as instruções. Não, não vai pegar. Faz o seguinte, pega o papel e a caneta e começa a anotar aí. Pré-pagamento é completamente diferente de cancelamento gratuito. Muitas vezes, o fato da sua hospedagem não cobrar um pré-pagamento, né, no ato da reserva ou após o prazo de cancelamento gratuito, a gente vai ver esse momento, isso não anula o fato do hóspede ter que pagar uma multa por um cancelamento, né, após o prazo ou um não comparecimento. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O pré-pagamento, o fato de eu não querer cobrar ele, não significa dizer que, tipo, estou totalmente liberal e se o hóspede cancelar, eu perdi. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver. Segundo ponto, vocês precisam entender que preço, formas de pagamento e taxas, elas são responsáveis por 92%, né, da influência da escolha dos hóspedes por um meio de hospedagem. Então você entende que você pode ter tudo muito bom, só que no momento da definição de uma simples regra, você pode estar destruindo toda uma estratégia. E isso eu mostro várias vezes para alunos, né, para algumas pessoas que fazem mentoria comigo, individual, eu mostro, eu digo, olha aqui, olha teus concorrentes como estão. Olha o anúncio deles como estão. E isso é uma forma que eu quero de abrir tua cabeça, porque se você vive no mundo só de Airbnb, muitas vezes você vai dizer, cara, o que é que esse cara tá falando? Porque no Airbnb não tem nada disso que ele tá falando, de pré-pagamento e tal. Tem a definição das regras, mas é muito simples, é muito básico. Quando eu tô falando aqui, não é uma parte técnica, é que exatamente você se libertar das algemas de só vender pelo Airbnb, ou de você só vender pela Booking. Não, existe um mundo muito maior fora essas duas plataformas. Principalmente você que acha que podia vender mais, acha que a ocupação está baixa, está com poucas reservas, está com poucas diárias, e você fica, mas eu não sei por que essa plataforma não está vendendo. Aí você fica ligando para o suporte, achando que tem alguma coisa estranha, mas, cara, é a demanda. E aí, se você não entende do que eu estou falando aqui sobre pré-pagamento, como que você vai fazer uma reserva de forma direta? E aí você deve estar pensando assim, pô, Lagreca, reserva de forma direta, eu estou completamente desprotegido, porque eu não tenho seguro.
Eu entendo o que você está falando, mas isso não é algo racional. Isso não é algo racional. E eu também tenho uma live que eu também vou trazer na semana que vem, só falando sobre a parte de segurança. Como é que eu me protejo? Como é que eu fico mais seguro? Porque você vai pensar, cara, pré-pagamento é minha segurança. Não, entre aspas. Pode ser que num certo período seja uma segurança. Mas pode ser que em determinado momento seja uma barreira, principalmente agora, se você está no litoral, se você tem uma propriedade, né, se você está numa cidade, né, de praia, você deve estar enfrentando uma baixa temporada agora, porque é chuva, é frio, é vento. E aí, como é que a gente faz? E isso não anula, não. Sabe por quê? Porque final de semana agora eu estava no hotel e, cara, o hotel não estava cheio, porque também o hotel era gigantesco, o hotel tinha mais de 300 quartos. Mas tinha bastante gente dentro do hotel. Tinha bastante gente no hotel. E era baixa temporada, teve um dia que choveu inteiro, mas tinha gente. Então, assim, não é que você, mas era um hotel. Não. Existe o público do hotel, existe o público da pousada, existe o público do apartamento, existe o público do flat. Eu sou o público de todos eles. Tem momentos que eu tô afim de ir para uma casa. Tem momentos que eu tô afim de ir para um hotel. Tem momentos que eu tô afim de ir para uma pousada. Depende do lugar, depende da minha vibe, depende da energia que eu tô, do que eu tô querendo na viagem. Se eu tô com a minha mulher, se eu tô com minha mulher e meus 2 filhos, tudo depende. Tudo depende. Quantos dias eu vou passar, se eu tô afim de ter trabalho, né, tendo que cozinhar ou não, se eu tô afim de não ter que lavar a louça, não ter que cozinhar, tudo depende. Então, entender esse ponto é importantíssimo, principalmente agora, num período de baixa temporada. Então, como falei, 92% dos hóspedes são influenciados por isso. Então, entenda que se você definir isso errado, as coisas dão errado. Não tem outro caminho, as coisas dão errado. Então, abre um pouquinho a cabeça, tá? Se você não só trabalha com Airbnb, fique tranquilo, que eu estou abrindo para você novas possibilidades. Não significa dizer que você, ao final da live eu vou implementar tudo isso. Não, a gente vai por partes. Então, qual é a vantagem lá, Grega? Para você entender, qual é a vantagem que eu tenho de cobrar um pré-pagamento? Qual é a minha vantagem? Primeiro ponto, mais tranquilidade. Eu não vou mentir para você, você fica muito mais tranquilo. Pô, você cobrou um pré-pagamento, você já está meio que garantido. Você está tranquilo, beleza. Segundo ponto, você oferece uma boa experiência, né, de compra para o hóspede. Por quê? Porque o hóspede vai lá, já vê o quarto, já coloca os dias e tal, já bota lá, já paga tudo pela plataforma, é tudo muito mais cômodo. Concordo. E o terceiro ponto, tem pessoas que têm a barreira de falar de dinheiro. Tem gente que não gosta de cobrar. Tem gente que não gosta de cobrar. Fala, pô, Lagreca, é um negócio tão, né, indelicado, a pessoa chegou, bora, e o pagamento? Eu entendo. Tem gente que é assim, tem gente que tem essa trava. Mas eu estou explicando a primeira parte das vantagens. Então, você precisa entender, dentro desse momento que eu falo da vantagem, a diferença entre as duas plataformas, tá? Mais uma vez, eu tenho uma outra live que eu vou fazer também na semana que vem. Na semana que vem, eu vou falar todas as diferenças sobre Booking e Airbnb. Tudo. Ou seja, todas as informações que eu estou trazendo para você são pequenos fragmentos da metodologia, do método de hospedagem lucrativa, para que você chegue mais preparado na nossa semana. Então, as vantagens, eu acabei de dizer, mas quais as diferenças entre Booking e Airbnb? Quem tá gostando da live aí, que eu tô vendo que a live tá bombando hoje, viu? Estamos passando aí de 70 pessoas assistindo a live. Que legal, muito obrigado pela presença de vocês. Mas eu queria pedir uma ajuda. Que vocês deixassem um like aqui no vídeo aqui. Você que tá me vendo pelo YouTube, desce o dedinho aqui, ó, curtindo aqui, desce o like. E, obviamente, se inscreva no canal e ative as notificações. Se puder compartilhar, beleza. Aqui embaixo tem um botãozinho, uma setinha assim, compartilhar. Pô, clicou lá, joga num grupo de anfitrião, de hoteleiro, dono de pousada. Fique à vontade, beleza? Você que tá me vendo no Instagram, desce o dedinho aqui no coração, desce o dedinho aqui no coração. E, obviamente, se você puder compartilhar essa live, aqui tem um aviãozinho aqui. Tem um aviãozinho aqui para você poder estar mandando aí para 2 pessoas, beleza? Vamos dar seguimento aqui. Então, qual que é a diferença, Lagreca, que a gente tem entre Booking e Airbnb? O Airbnb, ele só aceita uma forma de pagamento, que é exatamente através da plataforma. E lá, eles mesmos já fazem o pré-pagamento. Tá claro isso aí. Outro detalhe, o Airbnb, ele parcela as tuas reservas. Ou seja, o hóspede vai ficar uma semana, 2, 3, 2 diárias, enfim. O Airbnb, ele parcela. Então, primeiro ponto que você entende, que o Airbnb só existe a forma de pré-pagamento, tá? Só pré-pagamento. E o Airbnb parcela. Ponto, acabou. Na Booking, se você tem uma hospedagem com menos de 10 quartos, e você não aceita cartão de crédito, então se você tiver 1 quarto, 2, 3, até 10, e não aceita cartão de crédito, a Booking permite que você utilize o pagamento via Booking. Ponto. Qual é o ponto que a Booking não faz em relação ao Airbnb? A Booking não parcela.
A Booking não parcela, tá? Outro ponto que você precisa saber sobre a Booking. A Booking tem um sistema que não é híbrido. Não é híbrido. Ou você escolhe ou um ou outro. O primeiro que eu falei é exatamente sobre o quê? A Booking fazer a coleta do pagamento, beleza? A Booking coletou o pagamento. O outro lado é você dizer assim, Booking, eu não quero que você colete o pagamento. Eu vou coletar o pagamento. Então você faz a coleta. Então você abre uma conta no PagSeguro, você abre uma conta no Mercado Pago, você abre uma conta no PayPal, enfim, o que você achar que é melhor para você. Então você abre, então quando você receber uma reserva do hóspede, você pode fazer uma venda digitada, você pode mandar o link, você pode mandar os dados bancários e pedir para que ele transfira. Isso pela Booking, tá? Então, entendido isso, só para você entender as vantagens, né, que tem de você trabalhar com pré-pagamento e o que uma plataforma oferece em relação à outra. As desvantagens agora, as desvantagens. Entenda o seguinte, muitas cidades, muitos destinos, eu chamo destinos, tá? Cidades são destinos. Muitas cidades, muitos destinos, têm uma oferta muito grande. Ou seja, é um meio de hospedagem batendo no outro. É uma briga, é um batendo cabeça com o outro. E a demanda, em diversas regiões, não está lá essas coisas todas. Então, o que é que acontece? Só os fortes sobreviverão, ou só os que queimam preço sobreviverão. Que não é essa a situação que eu quero estar. De queimar preço, não. Mas, se o meu diferencial for preço, não significa dizer que eu estou queimando preço. Uma coisa também não tem nada a ver com a outra. Queimar preço é feito de forma irracional. Simplesmente quero vender ativo, tudo que é promoção, não sei quanto custa meu quarto vazio, não sei quanto custa meu imóvel dormir uma noite fechado, aí eu saio botando gênio, celular, pego promoção de todo tipo para vender. Mas é óbvio que eu vou vender. Por quê? Porque eu estou queimando preço. Quando o meu diferencial é preço, não é queimar preço, o que é que eu sei? Eu conheço o custo do meu quarto vazio, eu tenho a consciência de que eu tenho poucos diferenciais, que eu não tenho muitos diferenciais, então o que é que eu faço? Eu aperto o cinto e digo assim, o meu diferencial é preço. Ou seja, e não tem nada de errado com isso. Eu até citei um caso uma vez de uma companhia aérea americana, que se eu não me engano era Southwest Airlines, eu acho que era Southwest, se eu não me engano. E aí essa empresa, ela tinha o lema de oferecer as passagens aéreas mais baratas do mercado. E uma vez uma diretoria fez assim, cara, a gente é a única companhia aérea que não oferecemos, né, nenhum tipo de serviço a bordo. E aí o que foi que o comitê falou assim, o CEO falou, o comitê não, o CEO falou assim, se a gente servir comida a bordo, vai aumentar a nossa tarifa, vai aumentar nossas despesas, diminuir nossa margem de lucro, consequentemente tirar nossa competitividade. Aí ele fez, vai aumentar os custos, vai diminuir, mas a gente vai estar igualando, fazendo o que os concorrentes estão fazendo. Opa, peraí. Eu tenho a proposta de oferecer passagens aéreas pelo menor preço. Então, essa salada não está de acordo com a minha estratégia. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se você tem uma estratégia de preço, não tem nada errado com isso. Você pode ir para cima e está tudo bem, desde que você conheça o seu custo do imóvel dormir uma noite fechado, porque isso tem um custo. E a gente também vai falar sobre isso nas lives dessa semana ainda. Essa semana a gente vai falar sobre o custo do quarto vazio, alguns detalhes, eu vou trazer alguns pontos, mas vou me aprofundar na semana Triplica Suas Reservas, no dia 30 de maio. Se você não se inscreveu, link aqui embaixo no YouTube, Instagram, o link está aqui em cima, beleza? Então, quando eu sei sobre isso, né, qual é o diferencial, se eu vou realmente para isso, se eu aperto o cinto e vou baixar meu preço, e está tudo bem. Não tem nada errado com isso. Agora, se eu tenho uma proposta de valor diferente, se eu tenho uma proposta de valor acima dos meus concorrentes, por que eu vou para a briga de preço? Eu não preciso. Eu só preciso aprender a fazer o marketing melhor do meu produto. Como que eu vendo o meu produto melhor? Como que eu enxergo melhor? Como que eu chego no meu hóspede ideal? Aí é uma estratégia muito mais robusta que uma live de 40, 50 minutos. Não dá para eu entrar nessa profundidade. Então, você entende que eu estou pegando um pequeno fragmento do método de hospedagem lucrativa para que você aprenda como que é possível triplicar reservas e ter um salário, né, ter um contra-cheque aí, um prolabore acima dos 10 mil reais. Qual que é a grande desvantagem, né? Então, o primeiro ponto que eu falei, esse excesso de oferta e uma baixa demanda. Então, o que acontece? Você está se protegendo. Você precisa entender que, nesse cenário, você vai optar, né? Se você tem um diferencial, se você briga por meio. Por quê? Todo meio de hospedagem, ele é assim. Todo meio de hospedagem. Anfitrião, hoteleiro, dono de pousada, todo meio de hospedagem, ele funciona assim. Você vai ter que escolher qual vai ser a sua estratégia de venda alinhado com as suas políticas também comerciais. Então, vamos lá, o que é que eu poderia dizer, né? Uma grande diferença que existe entre donos de pousadas e hotéis e anfitriões. Por isso que eu sempre digo, quando eu começo a falar de um tipo, né, de gestor específico, eu digo,
Quando eu estou falando de hotéis e pousadas, eu digo. Quando não, serve para os três, tá? Então, primeiro ponto, anfitriões, papel e caneta na mão, mais uma vez. Para de assistir minha live achando que está assistindo Netflix. Pega o papel e a caneta. Presta atenção. Como é que os concorrentes da região estão trabalhando? Na tua região, como é que os concorrentes diretos eles estão trabalhando? Eles cobram ou eles não cobram pré-pagamento? Porque, assim, o anfitrião ele tem uma grande diferença em relação ao dono de hotel e dono de pousada. Por quê? Porque o anfitrião ele tem poucas noites para vender. Ele tem 30 noites todo mês para vender. Se ele ficar sem cobrar um pré-pagamento, é um prejuízo que ele vai ter, né? Tipo assim, ele vai, cara, é um risco que ele está correndo. É um risco que ele está correndo. Se eu fosse numa posição do anfitrião, o que é que eu faria? Cara, eu tenho que ter diferenciais. Os meus diferenciais têm que estar muito acima de quem eu estou competindo. Tem que estar muito acima, porque se eu tenho diferenciais, se eu tenho um produto muito bacana, se eu tenho algo, realmente, estou falando luxuoso, falando, se eu tenho algo bacana, as pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais caro para ficar num lugar bacana. O que eu falo lugar bacana, às vezes é um rústico, às vezes é um sofisticado, às vezes é um custo-benefício. Depende da categoria que você está competindo. Depende do que você escolheu. Não existe a categoria melhor ou pior. Existe a categoria que se encaixa onde você resolveu entrar no segmento de hospedagem. Então, esse é um ponto. Aí vem um detalhe. Se a tua cobrança ela é 100% pela plataforma do Airbnb ou pela Booking, você não precisa se preocupar, né, exatamente com o que eu falei agora, você não precisa se preocupar se o quê? Se a sua taxa de ocupação é boa. Fala, Greco, eu estou vendendo aí acima de 70% todo mês. Tá bom, então, cara, vai se preocupar em fazer pré-pagamento? Tá com acima de 70%? Tá bom, não esquenta com isso. Pensa em outras formas de como aumentar o ticket ou expandir o negócio, se você estiver gostando. Mas se eu tivesse acima de 70%, 75% de ocupação, eu deixaria o pagamento na mão da plataforma. Não vou mentir, não vou mentir. Agora, se a minha ocupação, né? Outro detalhe, né? A ocupação por conta do imóvel. Desculpa, eu pulei uma parte aqui. Então, a taxa de ocupação estiver boa, você estiver satisfeito. O segundo ponto é tipo assim, eu não dependo do meu imóvel. Lá, que eu tenho um emprego, eu tenho uma outra fonte de renda, eu sou assalariado, mas eu também alugo meu apartamento, minha casa de praia, meu flat, eu alugo. Mas é uma renda, né, que eu não dependo desse imóvel. Então, assim, eu também não quero ter muito trabalho, eu também não quero estar controlando essas cobranças, fazendo pré-pagamento. Então, beleza. Então, se você é um anfitrião, vende pelo Airbnb, vende pela Booking, são eles que fazem o teu pagamento e a ocupação tá boa, ou o imóvel é só uma renda extra que você não quer gastar muito tempo, esquece tudo que eu falei, tá tudo certo. Beleza? Porém, se por acaso você está com ocupação baixa e muitas vezes você não sabe o motivo, você fez, cara, eu já baixei preço, eu não sei o que está acontecendo. Opa, pré-pagamento pode ser um dos pontos. Então, você não sabe o motivo que está vendendo, está com ocupação baixa, já desceu o preço de todo jeito, continua sem vender. Você faz, pô, e agora? Continua sem vender. Já fez alterações em nada de ocupação, continua aumentando. Opa, eu tenho que pensar se o pré-pagamento faz sentido. Outro detalhe, se você é um anfitrião profissional, se você quer triplicar reservas, se você quer faturar mais de 10 mil reais, né? Você quer ter um salário acima de 10 mil reais por mês, você tem que assumir as rédeas. Isso é um alerta para você. Porque eu não admito nenhum gestor que viva do negócio, que vive de hospedagem, que vive do hotel, que vive da pousada, que não assumiu o pagamento. Isso para mim é inconcebível. A não ser, como eu falei em cima, estou com mais de 35% de ocupação e eu não vivo disso, tá tudo bem. Mas se vive e está com a ocupação baixa, tem que assumir as rédeas. Você tem que assumir as rédeas. Então, no fim das contas, o que você precisa entender é o momento que eu vou utilizar esse pré-pagamento. Por quê? Vamos falar um pouquinho agora da parte de dono de hotel e dono de pousada. Mais abaixo eu vou dar o passo a passo de cada um dos 4 pontos que eu falei lá em cima, tá? Pré-pagamento, prazo de cancelamento, momento de cobrança e agora me fugiu a memória. Peraí, que foi que eu falei os 4 em cima? Pré-pagamento, momento de cobrança, prazo de cancelamento e formas de pagamento. Eu vou falar agora já na parte final, tá? Mas vamos lá. Donos de hotéis e pousadas. Como é que os concorrentes diretos trabalham? Vou ser sincero, aqui no hotel, eu não cobro pré-pagamento de jeito nenhum. Eu tenho 51 quartos, eu tenho pouquíssimos diferenciais, para não dizer que não tenho diferencial nenhum. Diferencial qual é? Localização, 30 metros da praia, mas não tenho serviço de quarto, não tenho limpeza diária, ou seja, é um hotel custo-benefício. São 51 quartos. Então, o que é que eu faço? Eu trabalho com a minha margem de preço enxuta.
Mas por quê? Porque eu tenho outros atributos que me fortalecem nesse quesito. Do tipo, água de poço, energia solar. Então, tudo isso são pontos, né, que impactam diretamente no meu custo do quarto vazio. Então, eu consigo trabalhar com diárias de R$ 100. É confortável. Quando tá o verão, eu consigo jogar essa diária para 165, 175, 195, depende, vai de 165 a 195, próximo dos 200. Esse mesmo quarto hoje eu vendo por 100. Se for à vista, se chegar no balcão ali até 90, dá para fazer 95. Mas para quê? Para ganhar no volume. Para ganhar no volume. Como eu falei, o meu custo do quarto vazio ele é muito baixo. Água de poço, energia solar, poucos funcionários. São 51 quartos para 8 funcionários. Então, ou seja, as despesas são baixas, então eu ganho no giro. Só que nem todo mundo pode fazer isso. Então, você entender como é que seus concorrentes diretos estão trabalhando. Eles estão cobrando pré-pagamento ou eles não estão cobrando pré-pagamento? Você precisa entender. Outro ponto. Se você tem acima de 10 quartos e está com menos de 30% de ocupação, é preocupante. Porque 30% de ocupação você paga os custos da propriedade. Você não está ganhando dinheiro. Quem está vendendo 30%, você tem 10 quartos. Aí você tem 300 diárias para vender no mês. Você está vendendo aí aproximadamente 90 diárias, 100 diárias por mês, você está empatando as contas, está ali pagando as contas. Se a propriedade for arrendada, aí é que nem se fala. Aí que você não está ganhando mesmo. Aí não está ganhando mesmo. Então, são pontos que a gente precisa entender, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar por uma partezinha mais prática agora, né? Vamos para as partes para a gente aplicar, como eu falei, pequenos fragmentos que ao final da live você tem que aplicar na sua hospedagem, tá? Porque não adianta você assistir uma live e dizer, cara, entendi todo o conceito, mas e aí, Lagreca? E aí, me ajuda? Claro que eu vou ajudar. Vou trazer um pequeno detalhe para que isso já possa servir para destravar a tua hospedagem. Se tiver algum ponto ali, mas claro que existem vários outros, mas nada como mais um parafuso apertado para ver o que acontece, beleza? Então vamos lá. Pré-pagamento. Quando é que eu devo utilizar o pré-pagamento, Lagreca? Vamos lá. Quando é que eu devo utilizar o pré-pagamento? Quando? Quando é alta temporada. Quando é alta temporada, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Pô, vou cobrar um pré-pagamento. Por quê? Porque a demanda está alta, né? A oferta não dá, né? Não dá vazão, digamos assim, não atende todo mundo, então eu posso cobrar um pré-pagamento. Se a minha hospedagem é muito diferente, eu posso cobrar um pré-pagamento a qualquer momento. Se é muito diferente, se é um produto único, se eu me destaco muito na cidade, né? Se eu tenho um produto, são poucos produtos parecidos com o meu e as pessoas percebem isso, não é só você perceber. Porque a gente sempre acha que o nosso apartamento, que a nossa hospedagem é a melhor do mundo. Que eu vou fazer uma live também sobre isso, sobre os pensamentos que impedem você de triplicar reserva, os vieses de pensamento. É uma outra live que vai acontecer semana que vem também, né? Da nossa sequência do nosso evento, que vai ter dia 30 de maio, para quem está chegando agora. Então, primeiro ponto, quando que eu devo utilizar o pré-pagamento? Na alta temporada, na baixa temporada? Eu tenho que saber qual momento utilizar. Eu tenho que saber utilizar também o meu pré-pagamento de acordo com a minha taxa de ocupação. Minha taxa de ocupação está baixa. Eu estou fazendo muita força para vender. Pô, por que eu vou cobrar um pré-pagamento? Pô, tá difícil. Ou seja, pelo sim, pelo não, não é melhor não arriscar? Não é melhor eu deixar sem pré-pagamento para ver se a reserva vem? Porque tem gente aí, tem anfitrião aí que tem mês que está sem reserva. Tem anfitrião que tem mês que está sem reserva. Hotel e pousada sem reserva, isso é inadmissível. Pelo menos 10, 20% tem, que também está horrível, também está péssimo. Está péssimo isso. Mas você entende que a sua taxa de ocupação está diretamente ligada ao pré-pagamento? Não. Porque se você tiver um produto que tem poucos diferenciais e seus concorrentes, ninguém está cobrando pré-pagamento, você está perdendo reserva. Claro, você está criando uma barreira. Existe uma barreira ali. Outro ponto. Se a tua hospedagem oferece muitos diferenciais, o valor de percepção dela é muito alto, os benefícios, cobre. Se não for, tire. Tire. Outro ponto. Se você é muito pequeno e você quer sentir uma segurança maior, cobre. Se isso vai te fazer melhor, cobre. Quem sou eu para dizer? Aí você tenta usar outros artifícios para suprir isso. Cara, eu sou pequeno, Lagreca, eu não posso não cobrar um pré-pagamento. Vai ser ruim para mim. Isso vai te causar ansiedade? Seja sincero, vai lhe causar ansiedade? Pô, isso vai me deixar mal, cara. Eu não vou dormir direito, porque eu vou ficar preocupado, porque eu dependo disso. Então, cara, não tem coisa pior do que deitar no travesseiro com a consciência pesada. Cara, putz, velho, eu não estou seguro de fazer isso. Não faça. Então, qual é a minha sugestão? Melhore sua hospedagem. Como eu melhoro minha hospedagem? Entendendo cada vez mais quem que você atende. Eu também vou fazer uma live só sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre hóspedes. Eu até fiz uma live recente sobre os tipos de hóspedes, mas a gente vai falar um pouquinho sobre um outro lado, né? Outra visão
sobre a parte de público ideal, hóspede-alvo. A gente vai tratar sobre isso também, mas com mais profundidade no nosso evento Semana Triplica Suas Reservas. Se não inscreveu, o link está aqui embaixo do YouTube, tá? Você no Instagram, o link está aqui em cima. Outro detalhe, as pessoas falam assim, Greca, eu vou usar pré-pagamento porque meu cancelamento está muito alto. Pode funcionar? Pode. Pode funcionar? Pode. Não vou dizer que não pode, não. Pode funcionar. Pode dar certo? Pode. Mas também pode não dar certo. Porque pode não ser o pré-pagamento que vai inibir o cancelamento. Pode ser que às vezes seja um comportamento da região. Pode ser que às vezes aconteceu alguma coisa que você não está atento. Por exemplo, vários voos foram cancelados e a tua região depende muito do aéreo. Então, vários voos foram cancelados. Então, consequentemente, esse cancelamento vai refletir em você também. Ou alguma coisa aconteceu, né? Sei lá, por esse gasolina estourou, passou de R$10 agora. Muita gente que vai para a tua hospedagem vai de carro. Então, o que é que acontece? Vai poder existir muitos cancelamentos também, mas são coisas que você não controla. Agora, se você coloca um pré-pagamento para fazer um teste para ver se diminui, pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê. Então, por isso que eu sempre digo que as estratégias para triplicar reservas não são uma receita de bolo. Não é tipo, faça isso e isso. Não, a gente vai testando as combinações. Por isso que eu falo que você precisa entender o que são os conceitos para quando eu vou utilizar esses conceitos. Porque só apertar botão, você não sabe o conceito, você sabe apertar botão. Vamos para o segundo ponto que eu falei hoje, sobre o momento da cobrança. Qual que é o momento da cobrança, Lagreca? Existem dois momentos que você pode fazer uma cobrança. Só que antes de falar do momento, eu queria trazer um conceito que é importantíssimo, que poucas pessoas sabem sobre isso, e poucas pessoas falam sobre isso, que é exatamente a janela de reserva. Preste atenção no seguinte, o hóspede, ele faz a reserva e existe um prazo até o momento que ele vai se hospedar, até o momento do check-in, certo? Então, existe uma janela aqui, existe uma janela. Por que eu estou te falando isso? Porque você pode cobrar, né, o pré-pagamento, o momento da cobrança pode ser logo após a reserva. A reserva entrou e eu, cobrei. Qual é o lado positivo? Gera um certo compromisso no hóspede, porque ele já, o cara já descontou. Aí o cara já fica com medinho, ele já fica com medinho. Mas, em compensação, existe a legislação que a gente não pode ser superior a ela. Se você tiver a curiosidade e você entrar no Google e colocar lá artigo 49 CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, você vai ver que o hóspede ele tem 7 dias para cancelar após a compra. Então, a sua política, né, ou seja, o seu pré-pagamento, a política da sua hospedagem de cancelamento, ela só entra em vigor no 8º dia. Ou seja, até 7 dias, o hóspede ele pode, infelizmente, ele pode deitar e rolar, porque a legislação protege ele. Infelizmente, isso não tem o que fazer. Mas, por que eu falei sobre janela de compra? Porque se o hóspede compra contigo na segunda e ele se hospeda na sexta, a janela de compra é muito curta. Ele está dentro do prazo de 7 dias. Ou seja, se você tiver com uma política restritiva, você está, tipo assim, colocando um medinho nele, que no fundo, você está mais afastando do que colocando medo. Porque você sabe que no fundo, se ele cancelar, você não pode fazer nada. Pô, Lagreca, é mesmo? É, infelizmente. Não pode fazer nada. O Código de Defesa do Consumidor protege ele. Então, por isso que eu estou falando. Qual o momento da cobrança? Se o hóspede faz a reserva contigo hoje e ele chega para se hospedar daqui a 15 dias, 20 dias, 30 dias ou mais, beleza, eu posso botar ali, posso cobrar, né? Caso ele cancele, eu devolvo. Mas, se ele está fazendo num período muito curto, mas ele faz na segunda e se hospeda na sexta, o que eu vou fazer? Por que eu quero dizer isso? Porque, às vezes, a culpa não é sua. É o perfil da cidade. Principalmente cidades que giram em torno do corporativo. Cidades que giram em torno de negócio. Cidades que as pessoas vão para trabalhar, né? Representantes comerciais, arquitetos, advogados, engenheiros, né? Essas pessoas que viajam a trabalho, executivos, eles fazem reserva muito em cima da hora. Ninguém faz reserva para longo prazo. Agora, se você está numa região, né, que é mais turística, uma região que vem mais pessoas a lazer, realmente a janela de compra tende a ser maior. Então, o momento da cobrança, ela pode acontecer no ato da reserva. Então, você recebeu um pedido de reserva, você já cobrou, sabendo que se cancelar em 7 dias tem que devolver. Ou você pode cobrar ele após o prazo de cancelamento gratuito. Você não tem aquela opção de escolher assim, olha, eu permito que os hóspedes cancelem até 7 dias antes da chegada. Por exemplo, 7 dias antes.
Então, quando faltarem menos de 7 dias, eu posso fazer a cobrança. Mas isso só funciona se a janela de compra também for longa. Então, o momento da cobrança, você tem que estar atento para que você não se meta em problema, beleza? Outro detalhe, o prazo de cancelamento gratuito. Muitos de vocês erram com isso. Por quê? Porque vocês tentam sempre se proteger. Principalmente quem é anfitrião ou quem tem pousada muito pequena. Quem tem 4 quartos, 5 quartos, que coloca assim, olha, o hóspede pode fazer a reserva, mas só pode cancelar com 30 dias. Isso é uma barreira. E aí você precisa saber que quanto maior esse prazo, você está sendo mais restritivo. Quanto menor esse prazo, você está sendo mais o quê? Permissivo. Você está fazendo mais as reservas chegarem até você. Então você precisa saber qual o momento do prazo de cancelamento. Quanto menor, 3 dias, 2 dias, 5 dias, é melhor. Mas, pô, Lagreca, eu não consigo repor uma reserva. Se eu sofrer um cancelamento, eu não consigo repor uma reserva com 3 dias. Pô, beleza. Então, com quantos dias você consegue repor? Pelo menos uma semana. Então, beleza. Então, coloque 7 dias. Ah, se você tiver numa grande capital, você sabe que pelo menos 2, 3 dias é suficiente para repor, dependendo da capital. Se você estiver no Rio de Janeiro, se você estiver em São Paulo, se você estiver em Belo Horizonte, você sabe que é possível você repor essa reserva rapidamente. Agora, se você estiver num destino mais afastado, realmente demora um pouco mais. Então, às vezes, 14 dias vão ser o suficiente. Entenda que quanto menor, melhor. Beleza? E por fim, para a gente encerrar a live de hoje, eu queria falar sobre as formas de pagamento. Como eu disse para vocês no começo da live, formas de pagamento, taxas e preço são responsáveis por influenciar os hóspedes em 92%. 92%. Então entenda que você pode estar muito bom, mas se você errar no preço e errou na forma de pagamento, o hóspede não chega, o futuro hóspede, ele não chega nem a clicar no teu anúncio. Nem a clicar no teu anúncio, para você entender. Então, essa definição é importantíssima. Por quê? Porque as formas de pagamento, elas abrem o funil de venda. Elas trazem mais opção. Elas abrem o funil de venda. Como assim, Lagra, que ela traz mais opção? Preste atenção. Se você trabalha com pagamento pelas plataformas, seja pelo Booking, seja pela Airbnb, você entende que se o hóspede não tiver um cartão de crédito, ele não faz a reserva com você. Mas isso não significa dizer que ele não era um hóspede bom para você. Por que não? Às vezes o cara sei lá, o cara comprou um apartamento novo, tá pagando os móveis projetados e ele passou no cartão de crédito. Pegou o limite inteiro dele. E aí ele quer fazer uma reserva contigo para se hospedar daqui a 15 dias. Mas o cartão dele não tem limite agora. Vai virar o cartão para o limite ter, mas ele quer garantir a reserva, porque a tua hospedagem às vezes é única. A tua hospedagem é muito boa. E aí, o que é que a gente faz? Se tuas formas de pagamento só é só o cartão de crédito, você está dificultando a reserva chegar até você. Então, as formas de pagamento, elas abrem uma fatia da demanda maior para você. É óbvio. Eu posso dizer isso claramente. Por quê? Porque quantas pessoas não, às vezes, querem dividir no cartão, mas o cara fala, meu cartão não tem limite. Eu posso pagar uma parte no Pix e uma parte no cartão? Pode. Por que não? O meu cartão de crédito está com limite tomado, mas eu tenho dinheiro na conta. Eu posso pagar no débito? Pode, mas as plataformas não aceitam pagamento em débito. O pagamento é em crédito. O pagamento não é em débito. Então, às vezes, a pessoa quer pagar no débito. Não pode. Às vezes, a pessoa quer fazer um Pix. Não pode. Às vezes, a pessoa quer pagar em dinheiro. Não pode. Às vezes, a pessoa quer fazer um TED. Não pode. Um DOC. Não pode. Quero pagar em criptomoeda. Tem gente que aceita criptomoeda. Tem gente que gosta disso, trabalha com isso, acha legal e aceita. É mais uma opção, né? É a moeda do futuro. É a moeda do futuro. Daqui a mais alguns anos, a gente vai estar aceitando criptomoeda. É a moeda do futuro. É a descentralização do dinheiro. É tirar um pouco o poder da mão do governo, porque aí ele não tem como recolher os impostos, é uma moeda descentralizada. E aí, daqui a mais um tempo vai ser. Essa mesma desconfiança que a gente tem com criptomoeda hoje, isso aconteceu em 1950. Se eu não me engano, com a American Express. A American Express, em 1950, as pessoas não usavam. As pessoas achavam que aquilo não ia pegar dinheiro de plástico. Dinheiro de plástico? Quem vai usar cartão de crédito? Dinheiro de plástico? Hoje, só se usa cartão de crédito. E o Pix está cada vez mais forte. Hoje, pela primeira vez, eu olhei assim e falei, cara, é a moeda hoje. Eu fui pagar hoje, eu estacionei o carro, fui pagar o flanelinha hoje e paguei com Pix. Fiz um Pix pro cara de R$5. Cara, vou fazer um Pix para tu. O cara foi tão gente boa, vou pagar um Pix. Pra você entender como as coisas estão. Então, ou seja, o mundo hoje mudou.
Se você só tem aquela forma de pagamento e você está reclamando da sua ocupação, você vai fazer o quê? A não ser que você esteja satisfeito. Se você dizer, cara, eu estou satisfeito com a minha ocupação, então não tem o que fazer, beleza. Desconsidera tudo que eu falei. Mas não estou satisfeito com a minha ocupação. Quero vender mais. Quero aumentar as minhas vendas. Porque um dos pontos também que eu estou falando aqui são para aquelas pessoas que estão começando a pensar em destravar as vendas, que não serem único e exclusivamente reféns de plataforma. E aí vale salientar, eu sou um dos maiores entusiastas de plataforma. Por quê? Porque eu sou ex-funcionário da Booking. Eu sou ex-funcionário de plataforma. Eu fui criado dentro de uma plataforma. Tudo que eu sei hoje veio dentro de uma plataforma. Grande parte do que eu sei. Obviamente que eu estudei muito mais do que eu trabalhava na época, né? Eu trabalhava na época com plataforma. Hoje eu estudo muito mais. Hoje eu sei muito mais coisas do que eu sabia naquela época. Mas a minha base, a minha escola, eu vi através de plataforma, trabalhando dentro da Booking. Então eu conheço todos os caminhos. Eu sei como funciona. Óbvio que existem coisas que são confidenciais, eu não posso expor, jamais iria expor, por questão de ética. Mas o que eu posso expor publicamente, o que eu posso dizer publicamente, eu venho compartilhando com vocês aos poucos. Então, destrava, muda, tira esse pensamento, troca esse rosto e, ó, vamos junto, porque a gente vai triplicar reservas, beleza? Muito obrigado, minha turma. Muito obrigado para vocês. A gente se... Fui.